Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 40. Ao descer uma encosta, um esquiador é freado pela força de arrasto que o ar exerce sobre seu corpo e pela força de atrito cinético que a neve exerce sobre os esquis. Suponha que o ângulo da encosta é θ igual a 40,0 graus, que a neve é neve seca com um coeficiente de atrito cinético μc igual a 0,0400, que a massa do esquiador e de seu equipamento é m igual a 85,0 kg, que a área da seção reta do esquiador agachado é A igual a 1,30 metros quadrados, que o coeficiente de arrasto é C igual a 0,150 e que a massa específica do ar é 1,20 kg por metro cúbico. Letra A. Qual é a velocidade terminal? Letra B. Se o esquiador pode fazer o coeficiente de arrasto C sofrer uma pequena variação dC, alterando, por exemplo, a posição das mãos, qual é a variação correspondente da velocidade terminal? A figura ilustra o instante em que o esquiador atinge a velocidade terminal. Vamos escolher o eixo X paralelo ao plano da encosta e o eixo Y perpendicular a ela, com os sentidos positivos indicados nas setas dos eixos. Existem 4 forças atuando sobre ele. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como o esquiador pressiona a encosta, de acordo com a terceira lei de Newton, a encosta reage sobre ele exercendo uma força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Também atua sobre ele a força de atrito cinético com a neve. Finalmente, temos a força de arrasto, que também é contrária ao movimento, cujo módulo pode ser determinado pela equação. A força de arrasto é 1 sobre 2 vezes C vezes ρ vezes A vezes a velocidade terminal elevada ao quadrado, que é a velocidade do esquiador nesse instante. Vamos utilizar essa expressão e escrever a velocidade terminal em termos das outras medidas. Então, 1 sobre 2c vezes ρ vezes A multiplica o VT ao quadrado. Então, vai passar para o outro lado dividindo. E o 2 que divide vai passar para o outro lado multiplicando. Então, o VT ao quadrado vai ser 2 vezes força de arrasto sobre C vezes ρ vezes A. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o módulo da velocidade terminal vai ser a raiz quadrada de 2 vezes força de arrasto sobre C vezes ρ vezes A. Como já vimos antes, resolvendo problemas de plano inclinado, o ângulo entre a força-peso e o semi-eixo y negativo é igual ao ângulo de inclinação da encosta. Se calcularmos o seno do ângulo θ no triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, teremos o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o px, sobre a hipotenusa, que é p. Então, o px vai ser p vezes o seno de θ, que é igual a m vezes g, que é o p, vezes o seno de θ. Se calcularmos o cosseno do ângulo, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, py, sobre a hipotenusa p. Então, o py vai ser p vezes cosseno de θ, mg vezes cosseno de θ. Como o esquiador não se move na direção y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam sobre ele nessa direção deve ser nula. Então, a força normal, Fn, menos a componente y, Py do peso, tem que ser igual a zero. Então, a força normal menos o Py é m vezes g vezes cosseno de θ é igual a zero. Então, a força normal vai ser m vezes g vezes o cosseno de θ. O módulo da força de atrito cinético é, a força Fc vai ser o μc, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes Fn, que é a força normal. Então, dá μc vezes m vezes g vezes cosseno de θ, que é o Fn. Na direção x, o esquiador se move com velocidade constante, que é a velocidade terminal. Então, também nessa direção, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças deve ser nula.
Então, F, a força de arrasto, mais a força de atrito cinético, ambas no sentido positivo, menos Px, que está no sentido contrário, tem que ser igual a zero. Passando os termos para a direita, com exceção da força de arrasto, a força de arrasto vai ser Px menos Fc. Então, a força de arrasto vai ser mg vezes seno de θ, que é o Px, menos μc vezes mg vezes cosseno de θ, que é o Fc. Como os dois termos têm mg em comum, eu posso reescrever como m vezes g vezes o seno de θ menos μc vezes cosseno de θ. Substituindo pelos valores das medidas, teremos que a força de arrasto vai ser 85,0, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes o seno de 40 graus, que é o ângulo, menos 0,0400, que é o quociente de atrito, vezes o cosseno de 40 graus. Fazendo essa multiplicação, dá 833 vezes o seno de 40 graus, dá 0,6428, menos, e fazendo essa multiplicação, dá 0,03064. Então, dá 833 vezes. Fazendo a subtração, dá 0,6122, e multiplicando por 833 dá 510,0 newtons. Os resultados parciais foram escritos com 4 algarismos significativos, um a mais do que a precisão das medidas originais, para fazer o arredondamento no resultado final. Substituindo este valor e os valores das demais medidas informadas na equação deduzida para a velocidade terminal, ela se torna: o VT vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto, 510,0, dividido pelo coeficiente de arrasto, 0,150, vezes a massa específica, 1,20, vezes a área efetiva, 1,30. 2 vezes 510,0 dá 1020 sobre, e fazendo a multiplicação embaixo, dá 0,234. Dividindo esses dois números, dá raiz quadrada de 4.359. Extraindo essa raiz quadrada, dá 66,02 metros por segundo. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o VT vai ser 66,0 metros por segundo. Para sabermos os efeitos no valor da velocidade terminal, com pequenas variações no coeficiente de arrasto, vamos reescrever a expressão para a velocidade terminal da seguinte maneira. A velocidade terminal vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto sobre ρ vezes A. Aí eu vou retirar o C dessa raiz, escrevendo em outra raiz, vezes a raiz quadrada de 1 sobre C. Aí eu posso reescrever isso de outra forma. O VT vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto sobre ρ vezes A. E a raiz quadrada de 1 sobre C é a mesma coisa de C elevado a menos meio. Agora fica mais fácil de derivar. Se derivarmos essa função em relação ao coeficiente de arrasto, fica o dVt de dc, a derivada de Vt em relação à variável c, vai ser o primeiro radical só tem valores constantes. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto sobre ρ vezes A, vezes. E derivando c elevado a menos meio, o expoente vira um fator, menos meio, vezes c elevado ao expoente menos 1, que dá menos 3 meios. Então, dVt de dc vai ser menos meio vezes a raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto sobre ρ vezes A. E esse c elevado a menos 3 meios, eu posso escrever como raiz quadrada de 1 sobre c elevado ao cubo. Fazendo essa multiplicação das raízes quadradas, eu posso passar o c ao cubo para dentro do primeiro radical. Então, dVt de dc vai ser menos meio vezes raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto sobre ρ vezes c elevado ao cubo vezes A. Então, dVt vai ser menos meio
vezes a raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto sobre ρ vezes C elevado ao cubo vezes A vezes dc. Substituindo pelos valores das medidas, fica o dVt, a variação na velocidade terminal, vai ser menos meio vezes a raiz quadrada de 2 vezes a força de arrasto, 510,0, sobre a massa específica, 1,20, vezes o C elevado ao cubo, 0,150 elevado ao cubo, vezes a área efetiva, 1,30, vezes a variação no coeficiente de arrasto. Então, dá menos meio vezes raiz quadrada de, fazendo a multiplicação em cima, dá 1020. Então, fica 1,20 vezes, elevando ao cubo, dá 0,003375, vezes 1,30 vezes dc. Então, dá menos meio vezes raiz quadrada de 1020, fazendo a multiplicação embaixo, dá 0,005265 vezes dc. Então, dá menos meio vezes. Fazendo essa divisão aí, vai dar raiz quadrada de 193.700 vezes dc. Extraindo essa raiz quadrada, dá menos meio vezes 440,1 vezes dc. Fazendo a multiplicação, dá menos 220,1 vezes dc. Escrevendo esta relação com 3 algarismos significativos, ela se torna o dVt vai ser igual a menos 220 metros por segundo vezes dc. Perceba que se o esquiador aumentar um pouco o coeficiente de arrasto, a velocidade terminal terá uma variação negativa 220 vezes maior do que esse aumento.